Na tribuna. Declaração de líder, bancada do PSD, na tribuna, vereador Juliano Valim. Muito bom dia, presidente, a você que nos acompanha aí pela TV Câmara. Hoje trago um tema do qual não gostaria de estar aqui citando, pois é algo que diversos vereadores aqui vêm cobrando seguidamente, que é a questão das trocas de lâmpadas no nosso município de Caxias do Sul. É um descaso que vem ocorrendo, estou cansado e esgotado de tanto cobrar. A minha assessoria, o Beto também é um dos que mais cobra. Está chegando o limite. Infelizmente, tenho 2 casos graves lá do Jardim Iracema. Eu tenho protocolos que ultrapassam 5 meses de uma reivindicação de uma lâmpada queimada. E na última semana, um dos meus pedidos, que são trocas de 3 lâmpadas na mesma rua, na rua Marta Vale Bassanese, aonde que, se puder passar mais uma imagem, essa casa aí, ó, que está mostrando nas imagens, essa casa aí, os ladrões levaram portas, janela, um trabalhador, essa casa aí, ó, levaram portas, janelas, porque não tem iluminação pública. Iluminação pública é segurança pública. Onde que o senhor ligou para mim, Juliano, fiz os protocolos, te pedi, eu mesmo, ele, morador, ligou também, né, pedindo o protocolo, só ele abriu 3. Ele disse, mas o vereador não consegue fazer um pedido, uma troca de lâmpada. Uma parte, vereador. E logo mais em cima, numa outra esquina, o morador, do qual uma pessoa muito educada, na categoria ainda me fez uma crítica construtiva. Pô, mas se o vereador não consegue resolver, quem que vai resolver? E daí eu fico a perguntar, porque eu cobrei aqui o vice-líder de governo, vereador Fiuza, ele me disse, imprima lá as indicações e me entrega. O Beto lá foi lá, imprimiu e trouxe. Só gastou papel em vão. Resultado sério. Depois, discuti na categoria via WhatsApp, porque fiquei invocado, fui cobrado em plena 23 horas da noite de um senhor. Mandei um áudio para o nosso estimado CC, cargo de confiança, Ed Carlos. Não, vereador, amanhã vou ir na sessão conversar com o senhor. Novamente, papel de idiota. Perca de tempo do meu assessor Beto, perca de tempo desse vereador Juliano Valim. Aqui no plenário, só buscar as imagens. Depois foi encaminhado via WhatsApp, temos prova e tudo. Não, até o final de semana a gente vai fazer o possível para trocar. Não é que, por uma audição, final de semana, fizeram limpa na casa do morador. Isso é lamentável. Mostra a incompetência. Eu nem culpo a empresa, porque se existe um CC, cargo de confiança, ou está ganhando dinheiro em vão para não fazer nada, alguma coisa está acontecendo. Porque se tem um CC, cargo de confiança, ex-vereador de Caxias do Sul, que administra, que coordena, que cobra, que determina lá a empresa, eu não consigo entender. Aí falam mal dos servidores públicos. Quando eram os servidores públicos que cuidavam do setor de iluminação pública, tu pedia as trocas de lâmpada na Caxias, às vezes não levava 10 dias, já estava trocada as lâmpadas. Ah, vamos privatizar tudo. Mostra que a privatização não está funcionando. Ou a prefeitura está, o executivo, o senhor Ed Carlos, alguma coisa está fazendo errado. Ou alguns estão sendo privilegiados porque esse vereador, infelizmente, não está sendo. E quem está pagando o pato? O cidadão que paga os seus impostos. Um trabalhador, olha ali a casa, aquele senhor, TV Câmara mostra. E além que nessa rua eu já pedi a pavimentação comunitária com contrato, com tudo é catástrofe. Mas espero que nos próximos dias seja feita a obra, porque esse buraco aí também já faz aniversário que está ali, ó, Secretaria de Obras. Porque tá para fazer a pavimentação comunitária, espero que nos próximos dias sejam feitas. Enfim, hoje eu estou me atendo à irresponsabilidade da falta de troca de lâmpada. O seu à parte, Bressan, que depois eu vou passar uns vídeos. Obrigado, vereador Valim. Eu não podia deixar de pegar a parte aqui pela tristeza, sabe? Porque assim, eu votei, fiz discurso aqui, porque era um
uma questão de melhoria do que a cidade ia ganhar essa empresa, sabe, vindo fazer as trocas, tendo mais caminhões, mais equipes, né? Era o sonho que se tornou um pesadelo. Infelizmente, hoje a tristeza de todos os nobres pares aqui e da população caxiense é de nós ter votado o que era para melhorar, vereador Zé D'Ambrosio, que o senhor votou contra, eu sei disso, mas que a gente tinha, e acho que todo mundo aqui quando vota, vota pelo bem e não pelo mal. Mas que hoje a gente tem 7, 8 meses, desde março, que eles não fazem a troca. E vou dizer mais uma, vereador Valim, que o senhor, acho que está no seu gabinete, também acontece. Começaram agora, porque o vereador Lucas Carenato falou esses dias que eles pediram a longitude, a altitude, a latitude. Agora eles começaram a pedir o número do poste. O que é isso? O número do poste para fazer o pedido. Isso não dá para acreditar. Então fica aqui meu repúdio, tá, vereador Valim, a essa situação. Vergonha pedir o número do poste. Tem o endereço e o número da casa? Por favor. Obrigado, vereador. Viva o servidor público, aquele competente, aquele servidor público responsável, porque antes funcionava a Secretaria de Obras e Iluminação Pública quando tinha os servidores públicos. Seu a parte, vereador o Rafael Bueno. Obrigado, vereador. O senhor sempre atuante, cobrando as demandas da população, mas viu como é que é? Seu partido agora está de vice, né, da chapa do vereador Felipe, se foi tudo, nem lâmpada não troco mais. É assim que funciona a lista negra na prefeitura. Tá então, assim, ó, uma vez fazia listinha com um livrinho, apontava, estava em 180 as listinhas. Agora, vamos começar a fazer, dá tempo ainda. Mas, vereador, eu convido o senhor, hoje até a metade da tarde, nós vamos protocolar um pedido de informações sobre a questão da iluminação pública. Eu peço para a presidente, se puder botar quinta-feira na pauta esse pedido de informações, nós vamos protocolar hoje, pela urgência do tema, né? Só o vereador Renato ontem completou 98 lâmpadas, Renato Oliveira, que não trocaram. 98 lâmpadas. Então, vereador, nós estamos numa cidade que está um apagão. E aí agora essa história dos postes. E o pior, é gente que mora em todos os outros estados do Brasil, menos em Caxias. Aí minha assessora ligou pro rapaz, tinha um monte de cachorro acuando, não conseguia se esconder, daí ele botou para dentro do quarto, acho, os cachorros. Então, assim, olha, a gente está falando com alguém que não sabe nem onde que fica Caxias do Sul. Então, nós precisamos fazer um pedido de informações com perguntas e que as respostas venham às expectativas da gente aqui. Então, convido o senhor a assinar esse pedido. Infelizmente, vereador Rafael, vereador Bressan, eu não consigo entender. Onde que existe muitos partidos junto do governo, eu acho que é isso aí que está atrapalhando. Eu acho que cada um estão trabalhando por grupos. Ó, lá onde que é a minha região, vamos dar privilégios. Não dá para entender. A sistemática está péssima. Por gentileza, Nicole. Eu pedi uma parte, acho que tem mais um áudio ali. Ô Juliano, boa noite, tudo bem? Homem do céu, me diz como é que eu posso resolver esse problema dessa bendita iluminação. Olha a escuridão que tá essa rua. Inclusive agora só tem uma claridade porque tem a casa do lado aí que tá com a lâmpada ligada. Mas quando desliga ali é um breu só. A gente chega em casa tarde, sai de carro, sempre escuridão. Questão de segurança. Como é que eu posso fazer para pedir para esse pessoal vir aí? Será que tem que fazer algum movimento diferente? Tem que, sei lá, criar uma outra sistemática? Pedindo ajuda para você como vereador, enfim, não temos sucesso. Será que mais tem que fazer? Me dá um retorno, por favor, Juliano, porque um pouquinho as eleições estão aí a gente tem um monte de promessas, mas na hora H, que a gente precisa de ajuda, nada acontece, meu Deus do céu. 4 meses já esperando alguém vir aqui trocar uma lâmpada. Obrigado, Juliano. Desculpa o desabafo aí, mas realmente fica difícil, né, de acreditar. Uma coisa tão simples e tão difícil de resolver. Valeu. Esse ainda foi educado comigo. Fora os outros que eu tenho. É lamentável. Mostra-se. Olha, tenho grande respeito pelo prefeito Odiló. Mas olha, querem derrubar o homem. Pode ter certeza. Porque não pode os próprios aliados, alguns secretariados, alguns CCs, cargos de confiança, que estão ali, ó, barganhando cargos, querem derrubar o prefeito, porque não pode, não existe autoexplicação. Vereadora Gladys. Vereador Juliano, eu também quero lhe parabenizar, porque a gente sabe que o senhor trabalha e o senhor vai atrás também. Eu só queria contribuir e dizer que
além dos assaltos, essa falta de energia, que era para ser em 24 horas, eu acho que está sendo em 24 dias, talvez, ou mais, né? O perigo ainda é cair dentro desses buracos, porque a rua fica muito escura. Então, se cai em buraco, não tem assalto, tá muito difícil. Depois, quando a gente diz que é incompetência, eu acredito que eles têm que cobrar a empresa. Alguém tem que fiscalizar essa empresa, né? E é a prefeitura, não é nós. Prefeitura. Lamentável, a vereadora Tati, não é porque eu não queira, porque estava na frente. Eu ia mostrar até o vídeo, só que não dá tempo, do outro áudio que é do proprietário dessa casa aí. Eu, sinceramente, se coloquem, vereadores, população, no lugar desse cidadão. Um pai de família, trabalhador, só se coloque do outro lado. E mais que me deixa triste é o senhor Ed Carlos se comprometer comigo, vereador, nós vamos mandar uma equipe lá. Não trata! Isso é falta de ética, é incompetência, isso é antiético. E daí o vereador vai lá e diz, depois eu mandei para o vereador, para o morador, não se preocupe que vai ser trocado. Não, trocando já é o suficiente, pelo menos vai ajudar não só a mim, mas os meus vizinhos. Eu estou com medo que vão voltar a assaltar as outras casas. Tá os moradores, os vizinhos apavorados agora lá. Agora não é mais ele que me cobra, é todos os moradores, estão todos apavorados. Ele, inclusive, comprou uma câmera e colocou no oitão dessa casa aí. Então, assim, estou triste, muito triste, sabe? Porque eu não queria estar no lugar desse morador aí. Por falta de gestão, por falta de responsabilidade, por falta de pessoas comprometidas com o executivo. Infelizmente, uma pessoa ou várias ovelhas negras pode botar todo um trabalho no fundo do poço. Infelizmente, Vereador. o prefeito Agilói está pagando um preço por ter pessoas ou pessoa não qualificada em devidos setores. Infelizmente, o prefeito Agilói é gente boa, mas quem está ao seu lado, muitos querem lhe derrubar, não é ajudar. Declaração de líder, bancada do PSB na tribuna.